Boas malta, estou na Expo Moto, no Porto, e hoje vamos conhecer o monstro da Índia no motorcycle. Vamos ver o que é que o concessionário nos reserva. Sem mais demora, malta, volta para a estrada. Malta, eu antes de iniciar isso vou-vos pedir já desculpa, porque eu com estas câmaras GoPros aqui, filmar interior é mau. Porquê? Por causa da variação de luzes, da frequência das luzes, isto fica tudo raiado. Ó, vocês fazem um canto de bombeiro, se eu virar, olha. Pá, isto dá algum enjoo, eu não consigo, eu se calhar para o ano ou daqui a 2 anos, quando for fazer este tipo de evento, tenho que gravar com o telemóvel, okay? Porque o telemóvel controla bem isto, ao passo que estas não controlam, por isso peço-vos desculpa, pá, aguentem aí o vómito, mas vejam que tenho aí umas motas muito porreiras, eu não percebo muito, mas vou tentar fazer o meu melhor. Estamos aqui no mega concessionário da Indian Motorcycle. Eu vou-vos mostrar, antes de vos mostrar as motos que temos aqui, vou meter já a cereja em cima do bolo, que foi o que eu vim cá, outros modelos já os conheço, mas vou-vos mostrar na mesma, mas vou-vos mostrar a moto de competição da Indian, que realmente é uma coisa rara de se ver, e digo já que a última prova foi ganha pela Indian. Isto geralmente corre a Indian e a Harley, quase taco a taco, e vai ganhando uma ou outra marca, mas a Indian foi a vencedora da última prova. Eu vou-vos mostrar a moto a trabalhar, opá, e a minha posição em cima dela. O piloto que a conduz é um indivíduo pequeno, opá, e a moto é gigante, meu, gigante. Maltinha, vou-vos dar a cereja em cima do bolo, porque geralmente a gente costuma fazer isto para o fim, mas vou-vos mostrar aqui o monstro da Indian de competição. Até se vamos pôr lá a trabalhar só para vocês. Pois é, malta, onde é que eu vou começar? Vou começar pela edição limitada, equipada pela 100%, uma edição da FTR, uma edição numerada e uma edição diferente, toda em carbono, e aqui um carbono com um acabamento em azul. Aqui temos a FTR Carbon RSD, também uma versão bastante exclusiva, com bastantes componentes em carbono, com o quadro em vermelho, com a suspensão já habitual amarela traseira e a suspensão invertida na frente, com os travões Brembo e com uma pequena carnagem defletora. Aqui temos a FTR Rally, que para mim também tem uma cor bastante engraçada, porque é um modelo um bocadinho mais alternativo, com um quadro em creme, com o índiozinho em creme, um bocadinho a imitar a temática do deserto, já com os pneus com um leve taco, uma pequena carnagem, e depois com os tons dos bancos em castanho, já atrás um alforje, também um pequeno defletor, um modelo também bastante bonito. Aqui temos outro modelo da FTR, já um modelo mais básico, um modelo cinza com as jantes laranja, um modelo mais económico, mas também com a potência toda que a FTR já nos habituou. Eu até já pareço um vendedor, mas eu não vou vender nada. Mas esta também é muito bonita para quem quer iniciar, não é tão extravagante como as outras, pronto, lá está, mas é uma coisa também bastante bonita. Pronto, aqui que temos a Super Shift Limited, ainda com os motores com as alhetas e com este trabalhado todo, com bastantes cromados, traz as malas, traz o vidro, também numa onda de cruiser. Isto são todos modelos que já existiam na Índia, não são os modelos novos, que eu até vos vou aproveitar para vos deixar ficar o vídeo de Munique que eu fiz. Aqui vocês têm a Shift Bobber Dark Horse, que é esta, que traz aquela tampa bastante grande, os cabeços de motor já com aquelas alhetas, mas a preto, a ótica também, aqui a parte fechada, e aqui este motor bonito, bastante bonito. Agora aqui temos uma Shift Dark Horse, mas com a cor vermelha, como vocês podem ver, o vermelho a contrastar com o preto e com as alhetazinhas em cromado, estes maquinados, isto tudo, pá, tem aqui um detalhe brutal. Como vos digo, isto já são modelos já comercializados pela Indian, já com algum tempo, mas não deixam de ser modelos brutais. Entretanto, vou-vos mostrar
Vou-vos mostrar os modelos que temos aí, os novos que foram lançados. Aqui na gama mais exclusiva, temos a Chief Elite. Eu tentei vir um bocadinho mais cedo para ver se não apanhava aqui ninguém. Temos a Chief Elite com os tons de bronze e os cinzas e um pequeno ligeiro apontamento de cromado. Vocês conseguem ver que até o próprio cromado é um cromado meio anodizado, que fica meio pouco castanhado. E esta moto por acaso é muito, muito bonita. Pronto, e agora vou-vos mostrar a Scout, que vocês já estão habituados a ver em vídeo, que é esta, que é o regresso às origens, com o motor bem engraçado. Pá, a pintura ainda está toda impecável, tá, mas isto, acho que para conduzir isto é preciso um curso, não é fácil de conduzir, porque isto vem com uma versão, é a versão inglesa, não é? Com tudo virado ao contrário. Aqui temos a Sport Shift com aqueles tons de cereja, que eu vos digo que a moto é muito mais bonita ao vivo do que é em catálogo ou em fotografia, porque não nos dá para perceber muito bem como é que é. Isto é uma Sport Shift, também com as alhetas todas e com o motor tudo, pá, fica muito, muito, muito impecável. Esta já é homologada com matrícula lateral. Temos o quadro na continuação com os amortecedores também reguláveis na traseira, tem os filtros, tem o motor maquinado e traz uma pequena carnagem ao nível dos risers, já para permitir a proteção da malta que a conduz. Como podem ver, mostrar a Springfield Dark Horse no tom verde e preto mate, com este motor característico, com a pecinha, um pousa-pés, com verde. Isto já tem a traseira igual à minha, só que lá está, a frente não tem a carnagem, o motor é diferente, não é? Mas a traseira é muito semelhante. E neste tom de verde e preto baço fica qualquer coisa de espetacular. Agora vou-vos mostrar a Roadmaster Limited numa versão Flakes azulada. Para quem gosta de cromados, também o motor, não é bem a minha cena, não é? Mas é um motor que acaba por abafar tudo que é peças pretas cromadas, por aí fora tudo num só. E já é uma moto touring de viagem, com uma lota atrás, com a traseira também bastante composta. Aqui a frente, os manómetros normais. Vocês já estão habituados a ver estes modelos. É como eu vos digo, hoje só vinha mesmo era para estar aqui com o pessoal da Indian e ver realmente a moto. Agora, isto aqui já é outra louça, estamos a falar de uma versão Elite, que é o topo do topo, que é uma moto realmente diferente das outras. Eu não me importava de trocar por esta, mas enfim. Esta é uma moto meio azulada, com as luzes nem dá para perceber muito bem. É muito parecida com a minha, só que vem carregada de extras. E nesta versão o motor já é todo da mesma cor, traz mesmo aqui os trabalhados, já traz uns patinhos diferentes, a cor é personalizada, já traz estas barras que na outra não traz, já traz aqui os faróis auxiliares, traz esta pintura toda customizada, as colunas atrás também não traz. Pronto, enfim, é gama para quem gosta de coisas em condições. E temos aqui o Tino, que é o meu melhor amigo, que é o homem que percebe das coisas. O teu melhor amigo era o mecânico. Também, o mecânico é o meu melhor amigo quando a moto tem que ir ao mecânico. Quando eu preciso... Não gosto dele. Não, ele não dá nada a ninguém. Esquece. E aqui vou-vos mostrar outra, que é a Pursuit Dark Horse, que é uma versão muito semelhante à Challenger e à Elite, só com a componente de viagem, que traz o grande malão, já traz um banco aquecido, punhos aquecidos. Eu não sei se esta versão traz o banco aquecido refrigerado, não tenho a certeza. Traz a proteção das perneiras, traz um sistema de luzes diferentes, traz uns auxiliares em baixo com a possibilidade aqui de abertura para refrigerar, ou seja, é uma categoria. Por isso, eu quando o vídeo sair, a feira provavelmente já acabou, vocês já não vão poder ver isto, mas aconselho-vos a passarem cá para dar uma vista de olhos aqui ao concessionário.
E este ano realmente tenho aqui um concessionário bem melhor do que há 2 anos. É a marca a subir, categoria. Bem, e agora ainda na gama das Scouts, das novas Scouts, como eu vos tinha apresentado quando foi a viagem a Munique, a Sport Scout, também uma moto bastante bonita, em azul, com os riserzinhos, com a copa aqui da carenagem frontal à altura do guiador. Epá, as curvas, os escapes, aqui o depósito. É uma moto muito bonita. Agora na onda da Scout Bobber. Temos esta Scout Bobber com esta cor, com a cor cereja, também é espetacular. O modelo novo já com motor 1250, com as tais curvas, já o motor já todo fechado, já na onda da Challenger, usa o amortecedor como eu já tinha falado. Mas realmente é chato este flicker das luzes, pá, não é grande coisa. E depois já temos a 101 Scout, que era a que eu vos tinha falado, que para mim é a mais bonita da gama nova da Scout, que agora tem ali gente à beira, e vocês podem ver que realmente é um modelo brutal. Isto realmente foi só um pequenino vídeo, que isto está a começar a encher. Isto foi um pequeno, pá, realmente estas luzes, isto realmente foi um pequenino vídeo, um vídeo que fiz aqui sobre as motos que estão da Índia, à parte do que eu vou fazer a seguir. E pronto, olha, este Xiaonek está aqui a passar por trás, passou por trás a pensar que eu estava a filmar para a frente. Simpático, mas não, estava a filmar para mim, que eu é que sou o gajo importante. Deixa-me buscar aqui mais uma vistinha da Índia, do concessionário da Índia. E sem mais, meus amigos, beijo à prima, que eu ainda tenho que filmar o resto.